Pergunta: há algum estímulo ou ação viável hoje que possa minimizar essa valorização do dólar frente ao real? Eu acho que você, quando você vai se expor a uma empresa, né, você está querendo minimizar o risco do dólar, digamos assim, né? Então você pode se expor à empresa que tem renda em dólar, né? Que tem receita em dólar. É uma das formas de você minimizar. Investindo no exterior é outra. Se você enxergar, por exemplo, que o Brasil ele tende a se recuperar muito por conta de commodities que estão a preço muito baixo, né, por conta de reformas que ainda devem sair, o aumento da taxa de juros que vai atrair mais capital. Então, são vários tipos de análise que você faz para você saber, né, se você investe em uma coisa ou em outra. É muito difícil você saber exatamente tudo, né, acertar todos os pontos em tudo, mas tudo faz parte de um cenário. Você vai traçar um cenário, vai tentar acertar. Quando você não acerta, não tem problema nenhum, né? Se você não está fazendo aposta, você está fazendo investimento, isso é por longo prazo. Você pode ir corrigindo ao longo do tempo aí, pequenos erros, pequenas falhas, mas quando você acerta, você tem um bom retorno. Então, o que eu acho que você tem que fazer é sempre diversificar, né? Fazer um cenário futuro que pode vir a ser aquilo que você colocou ou não, mas isso não tem o menor problema, porque você pode, ao longo do tempo, ir consertando, né? Fazendo as coisas melhores da forma que você vai enxergando. E isso você só enxerga depois que você estuda, depois que você lê, depois que você aprende. Quando você consegue olhar para frente, né, definir um determinado caminho para seguir, mesmo que não seja o melhor caminho, né, o importante é que você chegue no ponto que você está. Você está lá numa floresta e tem duas trilhas que você pode seguir, né? Então, uma lá você vai e você vai passando pelo meio do mato, tem que subir um monte de pedra, e a outra você faz um contorno ali tranquilo, pega carona lá com um cara que está subindo de caminhonete, chega lá em cima, vai rir do teu amigo que pegou outro caminho. Mas os dois, no final das contas, eles acabaram chegando. E o que interessa, né, é o que você vai viver aí nesse longo tempo, né? O cara que foi pelo meio do mato, que teve o caminho mais difícil, de repente ele teve várias lições ali que foram muito importantes na vida dele como investidor. Então, assim, não tenha medo, né? Eu acho que você tem que explorar essa vivência que você vai ter ao longo do tempo, estudar, passar, fazer uma estratégia, olhar para o futuro, seguir o rumo que você colocou, se você puder diversificar o máximo possível, né? Para você diminuir, digamos assim, o valor de cada erro, é a melhor coisa que você pode fazer. E eu vejo muito assim as pessoas tentando fazer o investimento à prova de erro, e não existe isso, gente. O importante é que você invista, você coloque os seus cenários e faça pequenas correções. Nunca são movimentos muito grandes, movimentos binários, de 1 e 0, não. Você investe, faz o seu cenário e vai fazendo pequenas correções, né? Então, hoje eu tenho um risco cambial, amanhã eu tenho um outro risco, amanhã eu tenho um risco de distribuição, amanhã eu tenho um risco regulatório, amanhã sempre vai ter o risco. Então, não adianta você tentar mitigar todas as possibilidades de erro antes de fazer o investimento, não. É estudar, entender, reconhecer os riscos, diminuir a possibilidade de você estar exposto àquele risco, né, calibrando aí o tamanho do seu investimento, o tamanho da sua liquidez, o prazo de retorno desse investimento, a taxa que você vai colocar para entrar naquela jogada, e aí vai fazendo pequenas correções, porque o seu objetivo não é ficar rico de hoje para amanhã, é um objetivo de longo prazo. Então, em 10 anos, o que vai ser esse mercado? Em 15 anos, o que vai ser esse mercado? E cada dia está mais difícil de a gente fazer essa previsão, porque o mundo está muito rápido na informação. Então, aconteceu alguma coisa ali do lado, puxa, você recebe a informação do mesmo jeito que aconteceu lá na Europa, quanto o presidente americano mandar um tweet e derrubar o SP500, né? Então, ficou muito rápido isso. É difícil reagir assim. Então, você tem que isolar um pouco a cabine, sair um pouco mais para o longo prazo, tentar imaginar um cenário mais longo e ir fazendo pequenas correções para chegar no seu objetivo. Né? Não existe aquele mapa certeiro, não existe a regra e não existe aquela coisa fixa. Quanto mais rígido você tiver, mais você vai quebrar a possibilidade que você tem de quebrar no longo prazo. Seja um cara flexível, seja um cara que está aberto à crítica, né, no seu planejamento de investimento, que é muito melhor do que você tentar encontrar todos os furos que você vai ter no seu navio. Começou a dar água, vai lá e tampa. Mas não fica tentando tampar todos os furos antes de zarpar, não, porque você vai perder o horário de sair do porto. E aí depois
vai ficar reclamando que está tudo muito caro, estou fora, não é mais a hora de entrar, e aí não dá mais certo, e sempre vai se sabotar para investir, beleza? Então, segue a vida, segue estudando que vai dar certo.